Questão 11, prova rosa, Enem 2020. Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Então vejam só, nós estamos em um processo experimental testando alguns quimioterápicos em relação à capacidade desses quimioterápicos no que diz respeito à contenção, à amenização do desenvolvimento de um tumor. Mas é muito importante levar em consideração que essas substâncias químicas, elas também atacam células normais. Então, um quimioterápico eficiente é aquele que consegue eliminar células cancerígenas, células que apresentam essa atividade tumoral e, ao mesmo tempo, provocam menores danos às células normais. Essa é a análise que deve ser feita nessa questão. O quimioterápico ideal nesse tratamento, o que melhor deve ser analisado é aquele que tem uma eficiência na eliminação de células tumorais e, ao mesmo tempo, tem um pequeno efeito, tem um menor efeito em relação às células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, colunas escuras na figura, vejam aqui, ó, colunas escuras, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. Então nós temos aqui, ó, nós temos uma tabela para vocês. As colunas escuras, elas mostram a análise das células tumorais, enquanto que as colunas brancas, elas mostram a análise de células normais. Aí ele diz o seguinte: as colunas 1, 2, 3, 4 e 5 corresponde aos grupos tratados com os 5 quimioterápicos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. Qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? Então ele quer que você analise a coluna e diga qual é o quimioterápico que deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor. Vejam só, conforme nós mencionamos, o quimioterápico ideal é aquele que apresenta um grande efeito em relação às células tumorais e que tem uma menor agressão em relação às células normais. Então vejam só, vamos olhar aqui as colunas em preto. Percebam que em preto a primeira coluna é o nosso grupo controle, é a nossa referência. Então vejam só, analisando apenas as colunas em negrito, nós temos a primeira coluna, que é o grupo controle, e nós temos as colunas de 1 a 5, que são as colunas experimentais, são as colunas em que o quimioterápico foi introduzido, né? Os 5 quimioterápicos que estão sendo testados. Lembrando que as colunas em escuro são aquelas em que nós temos o cultivo de células tumorais. Vejam só, tomando como referência o nosso grupo controle, levando em consideração o grupo controle, perceba que o quimioterápico que tem maior eficiência na eliminação de células tumorais é o quimioterápico indicado pela coluna 3. Aqui, ó, o quimioterápico indicado pela coluna 3. Por que o quimioterápico indicado pela coluna 3? Porque vejam só, a coluna 3 é aquela que demonstra um menor número de células em relação ao grupo controle. Então a coluna 3 mostra que esse quimioterápico tem um grande efeito na eliminação de células tumorais. Eliminamos essa parte da questão. Agora vejam só, vamos analisar as colunas que estão em branco. Novamente nós temos o nosso grupo controle, aqui ó, nós temos o nosso grupo controle, que é essa coluninha branca,
E nós temos outras 5 colunas, de 1 a 5, que são justamente os quimioterápicos. Percebam o seguinte, se nós analisarmos as 5 colunas, o que nós vamos conseguir perceber? Nós temos que analisar aquela que tem o maior efeito em relação ao número de células viáveis. Lembrando que nas colunas brancas nós temos células normais. Então vejam só, olha o nosso grupo controle. Vejam a quantidade de células referentes ao nosso grupo controle. Agora observem o seguinte, o quimioterápico para as células normais, o quimioterápico ideal é aquele que agride menos, ok? O ideal é aquele que agride menos. Nesse sentido, se é aquele que agride menos, é aquele que vai garantir um maior número de células. Vejam, por exemplo, a coluna 2. Na coluna 2, nós temos um maior número de células em relação ao nosso grupo controle. Então, considerando tanto as colunas em negrito quanto as colunas em branco, nós podemos afirmar que o quimioterápico mais eficiente no tratamento é o quimioterápico indicado na letra B, é o quimioterápico 2, ok? O quimioterápico indicado na letra B é o quimioterápico 2. Ele é o que garante uma maior eficiência. Portanto, na questão 111, nós ficamos com a alternativa B de bola, quimioterápico 2. Beleza, pessoal? Valeu!